Eu tenho uma experiência muito forte, muito rica com São José. Desde a minha infância, da minha mãe, né, ela falava muito de São José para nós, né, o patrono da Sagrada Família, o patrono da igreja. Né, e São José é considerado pelo Papa Pio IX, foi declarado pelo Papa patrono universal da igreja, quer dizer, pai da igreja. Assim como Nossa Senhora é mãe da igreja, São José é pai da igreja. Tanto é que a igreja dedica a ele um culto especial chamado de protodolia. Proto quer dizer primeiro. Nós estamos aqui no monastério de São José do Bessignon, a alguns metros do lugar que no dia 7 de junho de 1660, São José em pessoa apareceu a um pastor. Naquela época, não havia nenhuma construção sobre essa colina. Ela era um lugar simples, onde os pastores vinham conduzir seu rebanho. Esse pastor que conduz seu rebanho tem muita sede. Ele os conduzia sobre um lugar simples, que se chamava o Monte de Bessignon, ao lado da pequena cidade de Cotignac. Seus animais tinham muita sede. Eles estavam ao tempo sobre a terra, procurando água, nessa região onde todo mundo sabe que não há uma fonte. Então, desesperado, esse homem reflete e reza. Ele viu então um homem de tamanho impressionante, que ele não conhecia, aproximando-se dele, e ele não sabia por qual caminho ele tinha vindo. Esse homem lhe mostrou um grande rochedo, lhe dizendo em provincial, a única língua que o pastor conhecia: "Eu sou José, levante esse rochedo e você beberá." E esse homem encontra-se diante de um enorme rochedo, e uma coisa surpreendente acontece. Ele consegue tirá-lo do lugar. Uma fonte brota, os animais podem beber, e ele mesmo se refaz. Depois, aquele homem desaparece. A aparição rapidamente foi conhecida pelo bispo de Toulon. A fonte mostrou-se miraculosa. O rochedo era enorme para o pastor sozinho tirá-lo do lugar. Era preciso 8 homens para movê-lo. Esse lugar tornou-se então um lugar de oração, de peregrinação. Foi construída uma capela. Os padres oratorianos do oratório de São Felipe Neri se instalaram aqui e um pequeno santuário foi construído também. Nós estamos agora numa pequena parte restaurada desse monastério. Mas essa história que começou em 1660 foi interrompida em 1792 pela Revolução Francesa. Naquela época, havia uma pequena capela, um monastério para acolher os peregrinos e também homens que queriam ficar aqui alguns dias para rezar dentro do silêncio e recolhimento, colocando-se a Escola de São José. Então, em 1792, os padres foram caçados pelos revolucionários. Tudo transformou-se em ruínas. Somente a capela foi salva, porque ela foi vendida e guardada por uma família. Tudo foi abandonado. Quase por 200 anos, esse lugar se tornou um deserto, menos pelos paroquianos de Cotignac, que sempre, no dia 19 de março, festa de São José, vinham celebrar a missa. E nós quase esquecemos esse evento único dentro da história da igreja, uma aparição de São José, só, onde ele falou. Foi preciso esperar 1915, ao pedido do bispo de Toulon, Dom Gil Barta, que estava desolado com o estado de ruínas em Cotignac, sobre a colina do Bessignon.
ele não via como tornar viva de novo esse santuário. E minha comunidade, que naquela época estava na Argélia, uma comunidade de beneditinas contemplativas, e que tínhamos construído lá um monastério, decidimos, após a independência da Argélia, de ficar lá. Após 13 anos de experiência, a comunidade então percebeu que a vida ficou muito difícil, a segurança do monastério quase impossível. Foi preciso então tomar uma decisão. Nós então perguntamos a Roma o que era preciso ser feito. E Roma nos aconselhou de voltarmos para a França. Mas nós não tínhamos monastério para nos acolher, pois éramos um monastério autônomo. Então nós viemos procurar um lugar nas bordas do Mediterrâneo. A França é rica em monastérios abandonados e capelas antigas, e foi assim que chegamos a Cotignac. Foi Nossa Senhora das Graças que nos apontou as ruínas de Cotignac, que não conhecíamos nada. E vendo esse lugar silencioso, recolhido, as ruínas não eram nada simpáticas para vir morar, mas a presença de São José era ainda tocante. E nossa Madre Superiora achou que esse lugar era totalmente de acordo com a vida contemplativa. Entre São Bento e São José deviam ter muitos pontos em comum. São José, pai da Sagrada Família, um homem silencioso, um homem que viveu a vida escondida. São Bento, pai dos monges do Ocidente, amigo do silêncio. Muitas representações o representam com um dedo sobre a boca. Convite ao silêncio. Então, esse lugar era perfeito para a nossa vida monástica. São José é o grande santo da Igreja depois da Virgem Maria, pois foi a ele que Deus confiou o seu mais precioso tesouro, Jesus, seu Filho, e a Virgem Maria, a Imaculada, a mais bela de todas as criaturas. Mas São José é um santo muito esquecido. Muitos outros santos são muito mais populares, mas há sinais que mostram que ele vai sair deste esquecimento. O Papa Pio IX o proclamou patrono da Igreja no meio do século XIX, em um momento muito difícil para a Igreja. Leão XIII escreveu então a primeira encíclica sobre São José, após 19 séculos. É um sinal importante a ser ressaltado. Enfim, no século XX, o Papa João XXIII, que se chamava José em seu nome de batismo e que possuía um grande amor a São José, decidiu colocar o nome de São José na oração eucarística, no cânon romano, antes dos apóstolos e dos outros santos. Não podemos esquecer também que o Concílio Vaticano II foi colocado sob o patrocínio de São José pelo Papa João XXIII. E o Papa João Paulo II consagrou a São José uma exortação apostólica, o guardião do Redentor, que é uma maravilhosa pequena síntese de tudo que podemos dizer sobre São José e tudo que podemos fazer para pedir ainda mais sua intercessão. Estes pequenos e múltiplos sinais podem dizer que o século XXI é o século de São José. Cotignac, depois de 25 anos, vem saindo do esquecimento. Os peregrinos vêm cada vez em maior número e, em particular, as numerosas peregrinações de famílias, peregrinações individuais e também peregrinações organizadas, como as grandes peregrinações de pais de família e depois as de mães de família. Este ano de 2005, nós tivemos 800 pais de famílias que vieram juntos no mesmo dia rezar a São José. E haviam também outros em outros lugares, unidos a estes,
para também rezar a São José. São sinais que não se enganam. Todos nós precisamos de São José. Vivemos em um tempo de grandes dificuldades para a família, em particular com relação à paternidade. Existem muitas crianças que não sabem quem é o seu pai e muitos pais que não sabem se comportar como um verdadeiro pai. E São José, que foi o pai adotivo de Jesus, guardou o seu coração de pai e ele está pronto a adotar todas as crianças sem pai e educar todos os pais que não sabem se conduzir como pais de verdade. Ele também é um modelo para todos os cristãos, pois ele viveu todas as vocações. Ele foi consagrado, pois permaneceu virgem, por isso é um modelo para todos os consagrados. Ele foi esposo de Maria, o verdadeiro esposo. Então ele é modelo para todos os esposos e ele foi pai adotivo de Jesus. Ele é então o modelo de todos os pais. Podemos dizer que ele reuniu em si todas as vocações. Nós temos a ocasião também de solicitar a São José graças materiais. E lá ele é muito eficaz. Não é algo a negligenciar, mas é um aspecto de importância. São José veio à necessidade da Sagrada Família. Ele trabalhou, então ele vem frequentemente em ajuda aos pais de famílias sem trabalho, desempregados. Ele teve que partir para o Egito com a Sagrada Família, procurar uma casa. Ele é eficaz para ajudar as pessoas que estão em dificuldades de ter sua casa própria. Dentro das necessidades materiais, ele é de uma eficácia e uma precisão extraordinária. Nós mesmos temos testemunhado. Foi ele que nos ajudou na construção desse monastério. Sem ele, não poderíamos ter feito nada. A mensagem de São José é impressionante. Primeiramente, faça confiança em Deus. Se Ele te pede coisas que parecem enormes, difíceis de carregar, faça confiança em Deus. Se você fizer confiança nele, você também poderá fazer coisas espetaculares. Ainda nós podemos ver um outro aspecto. Não é unicamente algo material, mas levantar esse rochedo pode ser também: retire teus pecados, confesse e a vida voltará a você. Após esse milagre e a construção de uma pequena capela, muitos peregrinos vieram aqui. E essa água, água de São José, que corre ainda hoje, foi e será, nós esperamos, por vários séculos, fonte de graças, e nós temos vários testemunhos de conversão, de curas. Logo após as aparições, e ainda hoje, essa água que jorra é fonte de cura, de purificação, fonte de bênçãos.